Se eu tava desconfiado, agora eu tô desconfiado vezes 10. Na boa, Rizzo, eu quero o teu veredito. Quero o veredito assim, o que você achou desse vídeo? Ele vai preso. Hã? Ele vai preso. Puta papo 171. Nossa senhora. Não, assim, essa é a resposta que ele deu pra uma operação policial que aconteceu. Ele poderia estar calmo, tenso. Não, ele saiu pra fazer piada. Por quê? Porque a lógica Pablo Marçal, tipo, foda-se, não sei o quê. Isso cola com um tipo de público que acha que ele é um grande prefeito por essas coisas. Não me parece. Assim, por favor, quero ver vocês nos comentários. Escreve assim, fui convencido, você foi convencido de verdade. Não me parece incrível. Quem nos acompanha, por favor, digite 1. Se várias vezes eu falei, galera, espero que no caso desse Rodrigo Manga, eu não precise falar pra vocês minha opinião, né? Espero que depois de tantos delegados da Cunha, tantos Gabriéis Monteiros, tantos... como é que chama? Nosso querido amigo lá, tantos... ai, caramba, eu tô meio grog hoje. Tantos Pablos Marçais. Eu não preciso explicar o óbvio, vocês já vão fazendo por dedução tudo. Então eu imaginava que as pessoas iam se tocar, que esse cara. Nós fizemos um dossiê sobre ele no Valete Plus, que eu nem sei se liberaram gratuitamente, tá? Pergunta pro Dr. Souto, porque sim, cara, se foi liberado, baixem o aplicativo e leiam, tá? E em que a gente já mostrava pra vocês os caminhos do problema, tá? Rodrigo Manga, ele precisa ser entendido como um dos maiores inovadores em linguagem política no Brasil, porque ele é um prefeito celebridade, né? Ele é um prefeito tiktoker, né? O tipo de vídeo que ele faz é vídeo para TikTok, ou seja, são vídeos curtos, vídeos de humor. Então, boa parte do trabalho político dele consiste em produzir vídeos do humor. É igual o Eduardo, o filho do Eduardo Campos, João Campos, que fica produzindo vídeos do humor e de dancinhas lá em Recife. Quem inaugurou isso, alguns dizem que foi o prefeito de Colatina, né? Depois, eu sei que assim, a lógica de ser um político espetaculoso, um político que faz barulho, porém não do legislativo, porque em geral os políticos barulhentos e espetaculosos eram vereadores e deputados, se alterar para um membro do executivo foi uma mudança um pouco mais recente. Naturalmente, o primeiro a estourar foi o prefeito de Recife, o João Campos, só que você teve o Topazio de Florianópolis e você teve o Manga em Sorocaba, né? Todos muito bem reeleitos, porque tem também um probleminha, né? Que as pessoas se apaixonam pelo método e esquecem que o cara é prefeito, né? E tá, beleza, né? Foi o que aconteceu com todos eles ali. Todos eles foram muito reeleitos. E eles inauguraram uma linguagem política nova que a gente tá chamando de patrimonialismo de TikTok. Que é, basicamente, ser um político com opiniões baseadas em opinião pública, né? Então você é um repetidor da opinião pública. Então a opinião pública fala um negócio, você ecoa, você faz piadas mostrando que você é um homem do povo, você é um cara natural. As piadas são bem... Em inglês eles chamam de goofy, né? Goofy, uma piada boboca, uma piada meio... tipo... aqueles três patetas, sabe? Um tipo de piada meio pateta, meio bobona. E isso ganhou as pessoas, porque as pessoas... acho que o gancho do humor não é nem a piada em si, mas é o fato do prefeito estar se colocando numa posição meio engraçada e ridícula. A novidade é o prefeito quebrar... Você tem uma quebra de expectativa em que o prefeito parece uma pessoa meio regimental, meio, né, com uma gravitas muito intensa, e aí ele quebra isso e ele se torna mais bobo que você. E ele faz isso enquanto continua sendo prefeito, né? Então a gente tá chamando isso de patrimonialismo de TikTok e fizeram... o Meneghelli, prefeito de Colatina, exatamente. Foi criada uma espécie de uma lógica tiktokeira e você esquece que, no fundo, a atividade de ser prefeito, ela não é afetada pelo marketing, né, tá? A gente pode falar sobre... será que a mensagem que ele passa para o público... será que o meio, né, a forma como ele traduz essa mensagem, ela qualifica o conteúdo que ele produz no sentido de boa gestão? Ou se na prática a gestão é mais uma gestão do centrão e ele é apenas um cara que vende bem? O que a gente tem claro é, se vocês quiserem avaliar a qualidade dele pela popularidade dele, então vocês vão ter que falar que o João Campos é bom. E é isso que eu quero colocar aqui. Se você quiser medir a qualidade do cara única e exclusivamente porque os vídeos dele viralizam e porque ele é pop, então você vai ter que falar e que, portanto, a gestão dele é boa, portanto, a gestão do João Campos será boa. O que acontece é que todos esses prefeitos tiktokers, né, todos os patrimonialistas de TikTok, eles têm em comum o fato de terem obtido resultados muito expressivos na eleição agora de 2024 e inauguraram uma moda que está sendo copiada por muitos prefeitos ao redor do Brasil. Vocês devem ter visto agora prefeitos do interior de Santa Catarina que estão inaugurando novos métodos, tipo pegar
de mandar mendigos de volta pra casa. Tem uma série de coisas e tal, que algumas coisas são até interessantes, mas no fundo é uma competição desenfreada por atenção em redes sociais. Então a nova onda, de fato, não são parlamentares espetaculosos, mas a nova onda são membros do executivo espetaculosos. Isso é uma inauguração, isso é uma inovação, como eu disse pra vocês, mas isso em nenhum momento algum significa que a gestão é boa e que tampouco grandes problemas sociais ou econômicos, administrativos estão sendo enfrentados. Na verdade, o que você tem é uma nova roupa pro velho patrimonialismo brasileiro. O que a gente demonstra, né, no relatório que a gente fez pro Valete Plus, o Riso pode até botar aí na tela o relatório enquanto eu vou falando, é que o pessoal tá falando, pessoal, o Faustino é um dos nossos, ele não é bolsonarista, não fiquem de fugir. Mano, o Faustino, ele... Se alguém tá falando que o Faustino é bolsonarista, vocês estão malucos, cara. O Faustino não é nada bolsonarista, gente, pelo amor de Deus, tá? O relatório que a gente colocou aí, né, a gente demonstra um pouco da história e do passado do Rodrigo Manga. Vocês precisam entender, o Rodrigo Manga, ele era um vendedor de carro lá na cidade de Sorocaba. Quando inicia a carreira política dele, se ligando à turma daquele missionário do chapéu, eu sempre esqueço o nome dele, Valdomiro Santiago, que não é flor que se cheire. O Manga é o candidato Valdomiro Santiago exatamente no momento que o Valdomiro tá vendendo o feijão que cura a Covid, que foi no ano de 2020, né? Ele foi um vereador barulhento, ficava fazendo os barulhos nas redes sociais, inclusive, era conhecido como missionário Rodrigo Manga. E aí o missionário Rodrigo Manga se transforma no prefeito Rodrigo Manga, ele abandona o cunha missionário, abandona o estilo chapelão lá do missionário dele, e ao longo do mandato ele desenvolve essa persona dele. Ele teve uma série de problemas na área de saúde, tá? E assim, são problemas específicos ligados na área de saúde e na área de habitação. A habitação, ele tentou fazer algum tipo de projeto com a habitação que deu errado, e por isso que ele criou essa brincadeira de tipo, Sorocaba é um lugar de outro mundo, se mude pra Sorocaba, se mude pra Sorocaba. Na prática, houve um projeto habitacional merda que eles tocaram ali e aquilo deu ruim. Só que tem coisas estranhas que não estão explicadas, tá? É conhecido na política aqui de São Paulo que ele tem uma relação muito próxima, eu tenho que ser muito cuidadoso, não posso citar nomes aqui, com uma figura política que é muito poderosa em São Paulo. Aí nos comentários vocês colocam, que dizem por aí tem ligações estranhas com aquela facção, a famosa 1533, né? 1533, é só fazer o cálculo. O que quer dizer 1533? A 1533 supostamente tem uma relação muito próxima desse político, que é um político patrimonialista grande e famoso aqui, e esse cara é muito brother, muito próximo do Manga, né? E aí depois pegaram algumas empresas ligadas àquele grupo 1533 na cidade de Sorocaba, que foram contratados durante o mandato dele, tá? Um dos contratos só de uma empresa chamada Wagner Dias Borges, que é um contrato de 2022, ou seja, já na gestão do Manga, de 6,2 milhões, tá? E as pessoas até hoje, né, o que fez, o que é essa operação? Tanto essa empresa quanto a Safe Java Comercial e Serviços, elas são alvos de investigação por ligação com o PCC. Tá, então sendo bem claro, a gente já ouvia falar, e esse é o problema, assim, eu não quero ser nunca leviano, não vou ser leviano com nada. A gente sabe, porque todo mundo que anda nos corredores de Brasília vão saber de coisas de Brasília. Quem anda na Lesp sabe das coisas de São Paulo. E todo mundo sabe disso. Então, assim, eu falei, eu não vou ficar jogando no ar. Eu espero que as pessoas tenham maturidade de entender o que tá acontecendo, né? Porque tem gente achando que o cara é um gênio, que é incrível. Não, né? Então a gente tem que sempre ouvir essas coisas e sempre filtrando, né? Aí teve um problema que ele teve, ó, aí tá rodando ali, ó, pode botar o relatório do Valete Plus, ó, em outra reportagem do G1 de 13/6 de 2024 é revelado que o prefeito e 2 de seus secretários estão sob investigação por contratos com OS, que são organizações sociais em geral na área de saúde, que custaram 100 milhões para o município. Essas OS foram contratadas para administrar 2 centros de saúde municipais, mas a relação delas com Manga se iniciou misteriosamente em 20, meses antes de sua primeira eleição, como revelado por interceptação telefônica e quebra de sigilo. Segue a transcrição de um dos áudios disponíveis na reportagem. Abre aspas. Vamos decidir amanhã as cidades que a gente vai, porque eu estou te falando isso, o João marcou para segunda-feira no PRB com o cara de Sorocaba, o cara de Sorocaba vai ganhar, é aquele cara que já esteve com a gente, todo mundo já me falou desse cara aí, é o cara que tá no PRB, o cara vai ganhar a eleição. O João já marcou no partido, inclusive para tentar fazer uma situação melhor para nós, marcou para segunda-feira. Como esse áudio deixa claro, essas OS já sabiam da vitória inevitável de Manga e estavam interessadas em financiar sua campanha a fim de serem recompensadas durante seu governo. Como elas poderiam ter tantas interesse na sua vitória? Para onde foram 100 milhões enviados por esse posto de saúde? É a mais cruel das corrupções, aquela que rouba da saúde e joga uma sombria dúvida sobre o caráter de Rodrigo Manga. A fim de não realizar acusações, segue a denúncia realizada pela investigação do GAECO ainda este ano. Né?
Aí vai, no caso, estavam a falar de um candidato conhecido como Rodrigo Manga, que de fato venceu a eleição e agora em julho de 21, provavelmente cumprindo, portanto, o acordo criminoso feito com os investigados, contratou por 6 meses a entidade Acene do investigado Paulinho para administrar e gerir a UPA do Éden na cidade ao custo de 24 milhões por mês. Tá? Por último, Manga tem sido cogitado como possível candidato ao governo, blá 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 blá. Beleza, né? Você tem duas linhas aí que são problemáticas. E a que rolou hoje, a busca e apreensão na casa dele, é ligada a essa investigação, que é uma investigação de 2022. Tá? Essa investigação, portanto, antecede qualquer coisa que envolva Lula. Ela antecede uma investigação anterior e é uma investigação conhecida. Tanto que esse relatório que a gente tem aí no Valete Plus é um relatório muito anterior de ter rolado isso. Tá? Inclusive, o relatório está liberado gratuitamente para todo mundo, tá? Acabou de ser liberado. Tá liberadão. Relatório sobre Rodrigo Manga no Valete Plus. É este relatório que vocês estão vendo na tela aqui agora. Está liberado no aplicativo Valete Plus para todo mundo, inclusive para não assinantes. Então tá lá, galera. Entrem lá, tá? Lembrando que baixar o aplicativo é de graça no valete.plus. E um cara que mandou aqui, o MBL não vai falar nada da imoralidade da CBF. Eu tô falando de CBF todo dia. Todo santo dia eu falo de CBF aqui, pelo amor de Deus. Então, prosseguindo. Houve a operação, a busca e apreensão, não sei se tem notícia pra você colocar aí, e houve a resposta do Rodrigo Manga, né? Vamos ver sobre a operação e depois vamos ver a resposta aí. Cadê o Rodrigo Manga? Você me joga às vezes umas coisas, Renan? Pô, calma. Não sei, a pauta do dia. Ó, PF cumpre mandados na Prefeitura de Sorocaba e na casa do prefeito Rodrigo Manga em operação contra desvios na saúde. Pode ser. Aí vamos lá, a Polícia Federal, a operação para desarticular uma organização suspeita de desvio de recursos públicos na área da saúde. Entre os salvos está o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Foram 28 mandatos de busca e apreensão em 13 estados do interior de São Paulo e da Bahia. As equipes da operação Copia e Cola estiveram na sede da Prefeitura Municipal de Sorocaba, na casa e no gabinete do prefeito. Eleito em 20 para comandar a prefeitura depois de 2 mandatos de vereador, Rodrigo Manga era vendedor de veículos em uma rede de lojas de Sorocaba. Ele começou a ficar popular ao aparecer em vídeos anunciando os veículos. Com formação em marketing, ele ficou famoso e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais ao investir em publicações sobre seu mandato e a cidade de Sorocaba com vídeos curtos, blá blá blá, beleza. Além do suposto envolvimento do ex-secretário Vinícius Rodrigues, está sendo investigada a participação do ex-secretário de governo na administração Fausto Bossolo, que deixou o governo em 22. Bossolo foi condenado na ação que investigou o superfaturamento de mais de 10 milhões na compra de prédio particular que seria usado para sediar a Secretaria de Educação no bairro Campolim, em Sorocaba. O envolvimento do empresário Marcos Silva Motti, amigo do prefeito, também é investigado pela polícia. Conforme apurado pela TV Tem, ele é suspeito de ser lobista e de lavar dinheiro em diversos contratos da prefeitura. Na casa dele foram apreendidos 3 carros nesta quinta-feira. Motti também é investigado na área civil, blá blá blá, beleza. A OS investigada é a Acene, que faz a gestão da unidade do pronto atendimento do Éden e atualmente faz a gestão da unidade blá blá blá. Conforme apurado pela TV Tem, pelo menos 600 mil em espécie foram encontrados no endereço alvos da operação. Parte do dinheiro estava em uma caixa dentro de um porta-malas de um veículo. Não há informações sobre a quem pertence o dinheiro apreendido. Né? Vamos lá. Em vídeo postado no Instagram após a operação, o prefeito disse não ter medo de nenhuma autoridade incomodada com a sua ascensão e debochou da ação policial. Mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam alguma coisa aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que meu filho tanto ama. A Prefeitura de Sorocaba informou colaborar com as autoridades, blá blá blá, né? Enfim, tá? Ele vai debochar, ele vai tirar onda, mas essa história é anterior. E assim, a turma que o Rodrigo Manga anda, galera, é uma turma muito complicada. Então, assim, eu não vou aqui vaticinar, eu sempre aguardo o fim de qualquer investigação. A investigação se iniciou aqui, como a gente citou aqui, tá? Gaeco já estava atrás dos caras, eu tô falando de coisas anteriores. A Polícia Federal, porque aqui vocês não vão ver injustiça, a Polícia Federal vem atuando como um aparato político ligado a setores do STF e do governo Lula, senhor Rafael Almeida Rizzo. O que você tem a me dizer? O Rizzo estava... Sim, eu respondo que Rafael Rizzo talvez dissesse. Sim, sim. A Polícia Federal ela vem se comportando de uma maneira diferente de 1 ano e meio pra cá. Sim, tá? Agora mesmo houve uma operação da Polícia Federal com o pai do presidente da Câmara dos Deputados, por questões ligadas ao desvio de emenda, tá? O que me parece, entretanto, é que
por mais que possa estar havendo, vamos dizer, um empurrãozinho aqui e ali pra alguma coisa, que onde a fumaça, nestes casos específicos, há fogo, porque todo mundo sabe que o Hugo Mota é o Hugo Mota e que Rodrigo Manga é Rodrigo Manga. Talvez não todo mundo saiba, agora as pessoas estão começando a saber, e aí eu recomendo pra vocês, tá? Frieza, calma, né? Um pouquinho de canja de galinha, pé no chão, tá? Porque muita gente se apaixona fácil. E nos últimos anos, a tônica da política brasileira, especialmente da política brasileira no campo antipetista, é se apaixonar. As pessoas querem ver um político de direita que elas se identificam e se apaixonam. E o Rodrigo Manga, que começou como um cara meramente patrimonialista, se tornou, conforme o tempo foi passando, vocês devem ter reparado, ele se tornou bolsonarista, tá? Ele se tornou, ele fala já como um bolsonarista e ele quer, vamos dizer, se encaixar eventualmente nessa eleição de 26 num cenário novo. Ele pode ser candidato a governador de São Paulo, dependendo do contexto. Ele pode ser candidato a senador, dependendo do contexto. Tá? Ele naturalmente tá falando que ele é candidato a presidente. Mentira, ele não é candidato a presidente porcaria nenhuma. E aí ele tomou essa operação aí, tá? Que pode dizer muita coisa, assim como pode não dizer nada. Tá? Como pelo amor de Deus, digite um, vocês já viram falando. Como eu já ouvi falar dessas coisas, eu tendo a achar que não é tão absurdo. Mas quem sou eu pra julgar? Eu já fui alvo de operações de natureza política, né? Nós somos totalmente inocentados depois, tá? Então pode ser que isso tenha uma natureza essencialmente política aí no caso? Ora, pode ser, tá? Como já ouvi falar dos envolvidos, eu fico com a pulga atrás da orelha aqui, tá? Deixa eu ouvir aí a opinião dele. O que ele disse? Foi eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em 3º lugar nas pesquisas internas, em 2º lugar para o governo de... A partir do momento que o cara grava um vídeo falando que foi isso, você já começa a entender o que tá acontecendo, né? Assim, todo mundo sabe, se havia uma retaliação política contra ele, definitivamente essa retaliação política não é porque ele lançou uma pré-candidatura a presidente, porque ele não é pré-candidato a presidente. Você entende isso, né, Riso? Sim. Assim, se o cara tá mandando essa, é porque ele sabe que ele tá jogando esse tipo de argumento pra um público retardado, que acha que, ele está lutando contra o mundo, é isso, e que o inimigo dele é o Lula. Cara, a investigação é anterior ao Lula, tá? E por mais que a PF possa ter acelerado alguma coisa, tô dando benefício da dúvida pra ele, tá? Veja só o que eu tô fazendo. Quando o cara me dá uma resposta dessas, não me soa muito crível, não. Digite um se você... Assim, vamos passar o vídeo? Digite um se vocês parecem convencidos com os bons argumentos de Rodrigo Manga. Põe desde o começo. Foi eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em 3º lugar nas pesquisas internas, em 2º lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver e do Brasil, o melhor país do mundo para se viver. Se eu tava desconfiado, agora eu tô desconfiado vezes 10. Na boa, Riso, eu quero ter o veredito. Quero o veredito assim, o que você achou desse vídeo? Ele vai preso. Hã? Ele vai preso. Puta papo 171. Nossa senhora. Não, assim, essa é a resposta que ele deu pra uma operação policial que aconteceu. Ele poderia estar calmo, tenso. Não, ele saiu pra fazer piada. Por quê? Porque a lógica Pablo Marçal, tipo, foda-se, não sei o quê. Isso cola com um tipo de público que acha que ele é um grande perfeito pra essas coisas. Não me parece... Assim, por favor, quero ver vocês nos comentários. Escreve assim, fui convencido, você foi convencido de verdade. Não me parece crível. Tá? Sabe o que parece? A Glaze, quando o Lula ia ser preso também. Querem tirar o Lula das eleições. Mas ninguém vence ele. Mas você entende que ali era um discurso de um fanático político. Isso aqui é um discurso só de um picareta. Isso aqui é só picareta. Ali é um discurso político, fanático. O petista acredita nisso. O Manga não acredita porque o Manga não é candidato. O Lula, veja só isso, o Lula era candidato à presidência da República. A novidade é que o Lula cometeu o crime ali. Então não é que estavam querendo retirar o Lula da eleição. O Lula cometeu o crime. O Manga não é candidato a porra nenhuma a presidente da República. Ele não tá pontuando em 3º pra presidente da República. É mentira. Esse cara tá mentindo. É só um papo de Pablo Marçal. Só que assim, a gente vai ter evento agora em Sorocaba. Vai ter congresso do MBL em Sorocaba. A quantidade, talvez, de pessoas que vão lá em Sorocaba, que vão ficar, eu amo Manga. Eu vou ter que ficar explicando. Ó, galera. Né? É impressionante. É impressionante. E aí você vai ver
a origem, né? O missionário Rodrigo Manga. Eu até postei no Twitter a foto. Né? Então agora ele é o TikTok, ele é engraçadinho, antes era o missionário Rodrigo Manga, amanhã é cachorreiro. É sempre qual é a próxima onda em que você vai poder ficar engrupindo a galera. Olha aí, ó. Você desculpa, tá? Igreja Mundial é a igreja do Valdomiro. Ele é da igreja que, neste período, oferecia o feijão sagrado. É, sei lá, é assim, o vídeo resposta do cara não é um vídeo de uma pessoa honesta. Ele, por coincidência, ele tangenciou completamente o tema da investigação. Não tem nenhuma... Uma pergunta, tem nas redes do Rodrigo Manga algum tipo de pronunciamento sobre o ocorrido? Pronunciamento sério. Tem uma nota oficial? Porque a resposta dele foi literalmente gravar um vídeo de humor completamente mentiroso, usando a clave "o Lula está me perseguindo". Ora, cara, você não é... todo mundo sabe que o candidato a presidente do campo antipetista é o Tarcísio. Se não for o Tarcísio, tem outras pessoas na fila. Você vai ter que conversar assim com o Ratinho. Até o Pablo Marçal tá na tua frente, mesmo tendo, né, sido condenado agora. Mas você tem Ratinho, você tem Zema, você tem Caiado, você tem algum dos filhos do Bolsonaro, você tem um monte de gente assim, você tem a Michele Bolsonaro, você tem uma massa de pessoas. Você achar que assim, não, agora o Lula vai pegar ele nem se posiciona muito contra o PT. Assim, acho que quase nem tem conteúdo dele sobre o PT. Aí vem com esse papo. Gente do céu, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É difícil. Olha só, cara, eu respeito muito a fé evangélica, cara. Falo isso porque eu já disse pra vocês, meu avô era da congregação cristã. E a igreja que eu mais frequentei quando eu era novo foi a congregação, porque eu ia com meu avô alguns fins de semana, quando eu ficava na casa deles, do meu avô e da minha avó. Agora, uma parte de certas denominações não é nada além de você saber o quê, né? Então quando eu vejo o cara é da igreja do Valdomiro, eu não tenho muito a colocar. Acho que assim, aqui na nossa live são pessoas que são esclarecidas. Eu vou fazendo checklist, o checklist fica difícil de resolver. A justiça também está politizada, porque a PF só cumpre os mandados com autorização. Ela cumpre os mandados com autorização de algo que ela fala, olha, preciso fazer isso. Então existe uma investigação que volta... Que foi feito de Sorocaba, que Rodrigo Manga é um dos alvos dessa investigação e está aqui com a gente hoje para falar sobre essa operação da PF. Prefeito, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, tirar um dia na sua agenda para falar desse assunto que é um assunto difícil, operação da Polícia Federal, mirando inclusive a atuação do senhor por suspeita de integrar de alguma forma um esquema de desvios na saúde. Prefeito, muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor me desse uma primeira avaliação a respeito dessa operação e principalmente a respeito do mandado de busca e apreensão que alcançou aí a sua residência. Bom dia. Bom dia. Primeiramente dizer que é uma alegria muito grande poder falar com vocês, falar um pouco daquilo que acontece na cidade de Sorocaba e poder ter essa oportunidade. Eu que quero agradecer a oportunidade de poder mostrar os fatos e esclarecer esse fato que aconteceu hoje na cidade de Sorocaba. Respondendo a sua pergunta, a primeira questão em relação à investigação da Polícia Federal, é importante que aconteça, está acontecendo em 13 cidades da cidade, que é relacionado a uma OS, que presta serviço para outro OS, que tem trabalha em vários governos aí. Agora, a operação, quando ela vem para um momento de vir para minha casa, alguém que não tem nada a ver com o assunto, alguém que foi reeleito agora com 74% dos votos, lanço a minha pré-candidatura uma semana antes a presidente da República, pontuo na pesquisa Paraná Pesquisa para governo do estado nas pesquisas internas, em terceiro na concorrência para presidente, em segundo para o governo do estado, onde eu faço uma crítica severa na questão da reforma tributária, vocês devem ter acompanhado isso, na questão do aumento do preço dos alimentos que tem acontecido por todo o Brasil, na questão contrária aos pedágios que estão para ser instalados na cidade. Eu tive em Brasília a semana passada... Ok, pode prender já, viu? Amigos, a investigação é muito clara. São empresas, essas OSs, que, como a gente mesmo demonstrou no nosso relatório de alguns meses atrás, em investigações que eram tocados pelo GAECO. GAECO. Põe um Google assim, GAECO. Quem é o GAECO pra galera ver? Tá? Mostram que... Olha só. O Ministério Público do Estado de São Paulo. Ah, Renan, você tá falando que é verdade só porque o Ministério Público... Não. Eu tô só falando que isso não necessariamente partiu do Lula. Sacou? Eu tô falando isso. E também não tô falando que o Lula não faz. Eu tô só achando que
Entendeu? Calma, vamos, né? Mas vamos dar uma oportunidade pra esse de defender. Vamos lá. E alguns deputados que eu visitei falaram, Manga, cuidado, porque você está colocando o seu nome, você está crescendo. Nós tivemos um crescimento muito importante, não só nas pesquisas, mas também na popularidade através das nossas redes sociais. E ontem, eu recebi uma ligação de um deputado e ele falava o quanto tem gerado ciúmes no meio político, né, dando a mesma orientação, olha, vigia com as coisas que estão acontecendo. Então, a gente já viu esse filme se repetir com outros nomes. Eu lembro que o Pablo Marçal também foi, quando lançou lá atrás a sua pré-candidatura a presidente, foi alvo também de uma busca e apreensão da Polícia Federal. O Gustavo Lima também teve o mesmo problema com a Polícia Federal. Então, nós entendemos, nós temos que separar os fatos. Primeiro, a investigação que tem que acontecer, e é bom que aconteça. Agora, infelizmente, o que a gente viu aí no dia de hoje é uma politização da atuação da Polícia Federal, o que a gente vê que está acontecendo com todos aqueles que se levantam. Então você pega, você tem, eu de volta a repetir, um Pablo Marçal, que teve a ação que aconteceu nele, nós tivemos o Gustavo Lima, nós tivemos a inegibilidade do Ronaldo Caiado. É um momento que o Brasil está vivendo e é importante a imprensa participar disso para que a gente fique atento a isso. Agora, eu vou ser muito sincero, o prefeito Manga, como eu já havia sido, não avisado que ia ter essa ação, eu já estava sabendo que nos bastidores havia um incômodo, tanto das pessoas do governo federal e até políticos que não são ligados ao governo federal no âmbito estadual, vamos dizer assim, que eu já estava falando com Deus que eu ia enfrentar. Só para fazer um resumo bem rápido e já ir para a próxima pergunta. Puta, ele falou com Deus já. Mano, o cheque tá difícil, hein? Ó, eu tô tentando apoiar o Manga. Vamos lá. Vocês no chat, vocês estão dando nota 0 a 10 aí. 10 assim, fui convencido. O cara parece ser inocente. 0, o cara... Vamos lá, prossiga. Trajetória política, antes de eu chegar a ser o prefeito mais bem votado da história da cidade acontecer, Deus me livrou das drogas lá atrás, há 18 anos atrás, e me deu no crack, e me deu a oportunidade de mudar de vida, de ter uma família, de ser um vitorioso na política. Então, eu tenho comigo, independente de religião, da onde Deus me tirou, o que ele fez na minha vida, não são desafios como esse, e a gente sabe que, infelizmente, na política existe isso, que vai fazer eu parar, muito pelo contrário, vai fazer eu avançar. Se a minha pré-candidatura estava de uma maneira... Ele não entrou no mérito agora... nenhuma vez, só tá falando que ele foi perseguido, que outras pessoas probas, como Marçal e Gustavo Lima, foram perseguidas, e que ele não vai desistir. Ninguém vai parar ele, porque Deus uma vez tirou ele das drogas, e agora o que? Deus vai ajudar você, né? Piso no acelerador, e eu sei que para Deus não existe impossível. Pode se levantar quem quiser, viu? Pode se levantar Lula, pode levantar a autoridade do governo estadual, pode mandar quem quiser aqui, até SWAT. Nós vamos... Autoridade do governo estadual, vocês ouviram aí, né? Quem que é a autoridade do governo estadual? Tarcísio, né, que é do partido dele, mas que vai pro PL. E que ele não tá nos planos do Tarcísio pra sucessão pro governo, tá? Só pra avisar. Trabalhando em favor do povo e replicar esse bom trabalho que tem acontecido em Sorocaba por todo o Brasil. Prefeito, vou passar a palavra pro Eli Jonas Maia, que está na nossa sucursal em Brasília, para ele fazer uma pergunta para o senhor. Claro. Oi, prefeito. Bom dia. Obrigado pela presença aqui. Eu queria destacar um ponto puxando pelo que o senhor falou também da politização da Polícia Federal como um todo. Tem aqui na informação do inquérito da Polícia Federal que as investigações apontam corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, peculato, contratação direta ilegal e também a frustração de licitação. Essa investigação já vem desde 2022 e aí, como a gente acompanha, sabe que esse processo depende da autorização judicial para cumprir esses 28 mandados em 2 estados. O senhor acredita que, além da PF, na sua visão, a justiça também está politizada, porque a PF só cumpre os mandados com autorização? Ela cumpre os mandados com autorização de algo que ela fala, olha, preciso fazer isso. Então existe uma investigação que, volto a repetir, é importante, é legítimo e tem que ter, é a função da Polícia Federal fazer isso, do Ministério Público fazer isso. Agora, nós não podemos negar, e aí vocês sabem melhor do que eu, porque vocês noticiam isso diariamente, que existe uma politização acontecendo, não tanto na esfera da polícia, não estou falando específico de todos os casos da justiça, mas também na questão judicial. Nossa... Olha, isso não existe em todos os casos da justiça, mas também da questão... Tá enrolando, ele tá gaguejando, tá? Ele não tem muita fluência verbal pra trabalhar com esse tipo de tema, que não é um tema muito fácil. Ele é um marqueteiro. Ele faz aqueles videozinhos engraçadinhos e só. Aqui ele tá lidando com uma crise em que ele é o alvo. Cara, assim... Olha o que o cara falou. Isso tá envolvido em outras coisas judiciais. Olha só como ele usa. Tipo, nem faz sentido o que ele falou. Volta um pouquinho. Ativa, lavagem de ação já vem desde o judicial para cumprir esses 28 mandados em 2 estados. O senhor acredita que, além da PF, na sua visão, a justiça também está politizada, porque a PF só cumpre os mandados com autorização? Ela cumpre os mandados com autorização de algo que ela fala, olha, preciso fazer isso. Então existe uma investigação que, volto a repetir, é importante, é legítimo e tem que ter, é a função da Polícia Federal fazer isso, do Ministério Público fazer isso. Agora, nós não podemos negar, e aí vocês sabem melhor do que eu, porque vocês noticiam isso diariamente,
que existe uma politização acontecendo, não tanto na esfera da polícia, não estou falando específico de todos os casos da justiça, mas também na questão judicial. Esses dias, e saiu aí em toda a matéria, em toda a imprensa nacional, eu fui acusado pelo Ministério Público e por racismo, porque eu fiz um vídeo onde eu vou anunciar as viaturas novas da GCM que nós contratamos e tinham 5 pessoas participando com o vídeo. Eu sempre faço uns vídeos mais leves, que tem um engajamento maior. Eu faço com pessoas que são voluntárias, 5 pessoas com a mão para cima e eu falo assim, olha, esses jovens estão agradecendo as viaturas que chegaram, o vídeo bateu mais de 20 milhões de visualizações. Eu fui processado por racismo e está correndo um inquérito criminal saiu inclusive na matéria das maiores redes nacionais, porque tinham 2 jovens negros, 3 brancos e 2 jovens negros. Então, na campanha, eu vivi muito isso aqui. Eu recebi 12 Ele não falou nada! Riso, eu tô implicante, só pra entender. Não. Porque o que a gente tá fazendo aqui, amigos, vocês estão assistindo, deixa ele falar. Deixa ele falar. Ele tá falando aí. Tô nem fazendo um comentário. Cassação que levam a gente a uma exposição importante, todos eles foram arquivados. Você teve recentemente agora, vou dar um outro exemplo, o presidente Bolsonaro, que estava sendo processado porque incomodou uma baleia. Acabou de ser arquivado. Mas deu maior confusão na questão da baleia. Então existe sim uma politização. Acabam utilizando as forças policiais, e nós sabemos que existem indicações nas forças policiais, mas acabam utilizando as forças policiais, acabam utilizando, às vezes, os órgãos de justiça para tentar, de alguma maneira, fazer com que gere uma investigação, que gere uma exposição e tente, de alguma maneira, prejudicar a imagem daquela pessoa. Agora, é muito estranho você falar de algo que está acontecendo, e é importante que aconteça desde 2021, né, que está tendo essa apuração dos contratos, Tribunal de Contas, e agora, uma semana depois que eu faço o anúncio, agora inclui o prefeito, porque ele anunciou que Só que volto a repetir, da onde Deus me tirou, e eu não tenho dúvidas que para ele não existe impossível, então nós vamos continuar. Na boa, cara. Vocês, hein? Vocês que vieram me cobrar. Renan, fala desse prefeito interessante. Vocês estão entendendo? Lembre-se do delegado da Cunha. Lembre-se de certas coisas, certas ascensões muito rápidas, né? Não. Lembre-se, porque assim, às vezes você só tem que... Isso aí, ele tá na televisão, ele não tá com um vídeo montadinho no TikTok, porque a única forma que vocês conhecem esse prefeito é através de vídeos feitos por ele, pro Instagram e pro TikTok. Agora ele tá tendo que se explicar. Tá convencendo vocês? Vamos lá. Só queria lembrar que ontem o Boulos ficou falando merda do Kim, acusando que o Kim desviou dinheiro lá pro lance da FIP. Aí a gente falou, olha, não, foi isso. Respondemos tudo certinho. Não ficou tipo, ai, Deus, ai, não sei o quê. O cara não responde nada. Ao nosso trabalho. Isso nos motivou ainda mais. Isso, no meu ponto de vista, nós vamos enfrentar politicamente. E eu falei hoje, eu quero falar com toda a imprensa que ligar para que a gente possa esclarecer. Olha os números de Sorocaba. Já uma próxima pergunta. Foi a cidade que mais cresceu o PIB em todo o país. A indústria que mais gerou empregos. Quando começou a estourar nas redes sociais o CAGED de Sorocaba fora da curva, o presidente veio 2 vezes para Sorocaba no mês passado, aqui visitar a Toyota e depois visitar uma outra empresa que fez entrega de ambulâncias. Nós fizemos uma revolução na cidade sem aumentar... Cheque esses dados aí. Vamos lá, prossegue. O centavo de imposto, na contramão do que tem acontecido aí na esfera federal e também, em alguns pontos, na esfera estadual. Trocamos os ônibus novos sem aumentar uma linha de tarifa, nós somos de 300 quilômetros de asfalto, 5 viadutos, a cidade crescendo, projetos sociais estourando. Aí começa a chamar a atenção, e a gente sentiu isso nessa visita que eu tive agora na Frente Nacional de Prefeitos, e eu volto a repetir, eu fui alertado, não pela ação, mas alertado que estavam tentando, de alguma maneira, expor a minha imagem. Tá aí, mas eu tenho certeza. Prefeito, só no pé vai virar ao contrário. Eu só queria aproveitar esse gancho que você falou, acho que nosso objetivo aqui é também dar o espaço para que você possa esclarecer. Claro. Eu achei super importante a fala do prefeito aqui, quero agradecer a tua conversa, porque a gente percebe um pouco a diferença das redes sociais para uma conversa como essa franca, né? O prefeito postou um vídeo no Instagram agora há pouco, um vídeo que já tem mais de 1 milhão de visualizações, criticando, falando que pode vir o Lula, pode vir quem for e tal, e aqui ele está dizendo pra gente, e acho que é importante que a Polícia Federal, é bom que a investigação seja feita e que consiga descobrir quais são os indícios realmente de irregularidade. E aí, prefeito, a gente mira... Sabe o que acharam aqui na minha casa? Nutella, o Pokémon com meu filho brinca e bolo de cenoura. Não levaram nada da sua casa, não aprenderam nada. Armas, não. Levaram o carro porque eles estavam confusos se tinha que levar o carro ou não, se era bem. Levaram meu carro, mas pra... Documento, telefone... telefone e carro, mas não acharam nada na minha casa, não tem nada. Calma aí. Levaram o carro, levaram dinheiro, levaram o celular, devem ter levado documentos também. Calma aí. Deve ter levado computador. Aí tem que ver o que veio lá no alto lá da busca e apreensão.
Não é que encontraram uma Nutella. Isso é discurso de TikTok. Vocês entenderam? Não, levaram um carro. Acharam 600 mil dentro de um carro. É o carro dele? Nada nos diz que é. Pode ser que seja, assim como pode ser que não seja. Entendeu? Não tô falando que é. Então calma aí. Assim, é o tempo todo. Mas é tal. Vamos lá. Posição na mídia. Sim, só pensando aqui no foco, o Jonas estava trazendo pra gente a apuração junto à Polícia Federal. O cerne dessa investigação é uma organização social que cuida de equipamentos de saúde. Esse é um grande problema no Brasil, porque, como você bem sabe, a organização social é uma forma. Foi um puxadinho que os governos brasileiros encontraram para conseguir suprir a falta do poder público na área da saúde. E são empresas que muitas vezes não têm transparência, tem uma movimentação financeira que é muito escusa. E uma das coisas que a Polícia Federal está investigando é a eventual doação de campanha, de dinheiro de campanha desses diretores dessas organizações sociais para suas campanhas de 2020 e 2024. Então, eu queria aproveitar... Pode virar de ponta cabeça. É isso. Você não tem nenhum contato com esses chefes dessas organizações sociais, os diretores? Doaram dinheiro, não doaram dinheiro? Tem essas transações? Você foi muito bem quando você explica, e eu gosto, e eu quero parabenizar vocês pelo jornalismo independente. Eu sou fã do trabalho de vocês. Começou a elogiar os caras. Do trabalho de vocês. Existe essa questão das organizações sociais, e eu não sei em que momento o Brasil entendeu que tinha que proibir a iniciativa privada de participar de projetos como saúde, como educação, e tinha que ser uma organização social. Segundo falam, isso a ideia era justamente acabar com a questão, ter uma economicidade melhor, mas eu acho que virou o contrário, porque você pega hoje, você tem exemplo do que aconteceu no governo do estado de São Paulo, uma empresa agora, que a polícia também identificou, ligada ao crime organizado, presta serviço no governo do estado de São Paulo. Na capital paulista, a questão dos ônibus que aconteceram lá, ligado ao crime organizado. Então, essas ações acontecem nacionalmente, porque, como você disse, é um processo licitatório, vence o menor preço, aquele que apresenta a estrutura técnica. Não estou falando que é isso, que eu nem sei, nem aprofundei no processo local, mas só estou fazendo um panorama geral. E você vê essas questões acontecendo a nível nacional, e em todos isso, você vê que não tem a participação do gestor. Eu não posso acreditar, por mais que eu tenha as minhas divergências com ele em relação ao pedágio, que o Tarcísio ou qualquer outro do governo do estado tem que falar, não, eu vou contratar essa empresa aqui que tem ligação com o crime organizado. Nossa senhora, Rizzo. Assim, a pergunta foi clara. Ele recebeu dinheiro por dentro ou por fora dos diretores daquelas ONGs, e se ele já fez contato com os diretores daquelas ONGs, são as OS, certo? Só pra gente falar, a gente já publicou lá no relatório, no dossiê, tá presente no dossiê no Valete Plus, tá? Sobre o Rodrigo Manga. Ele já tem grampo dos caras, os caras já têm as conversas em que é relatado que eles conversaram sim. Vamos ver onde ele chega. Essa empresa de ônibus aqui, que eu sei que ela tem... eu não posso acreditar nisso. Então, são organizações que estão entrando nos processos licitatórios do Brasil e têm gerado essas investigações. Agora, na minha campanha eleitoral, tem uma doação. Jamais pegaria doação. Minha campanha eleitoral mas e por fora, que é a pergunta que o João se deixou é dúbia. Que não prestam serviço para a prefeitura nenhuma, empresários, pessoas físicas comum que podem doar dentro do seu CPF, dentro da legalidade, e também através do fundo partidário que eu participei. Todas as minhas campanhas são nesse sentido. Agora, é o que eu volto a repetir. Como que vai fazer? Poxa, não tem a doação, não tem nada para... Tentaram na campanha de tudo, porque eu volto a repetir, recebi, não sei se foi 12 ou 14 processos de cassação no meu período eleitoral. Eu concorri aqui com o PL e com o PT, ganhei com 74% dos votos. Tentaram de tudo. Agora, uma semana, vamos incluir ele aqui, vamos ver se tem alguma coisa na casa dele. Uma exposição midiática, mas eu vou falar, tratei muito bem os políticos. Meu filhinho, coitado, que recebeu eles. Pausa. Falou, pai, que é isso? Pelo amor de Deus, cara. As conversas que foram rastreadas do pessoal das OS, tá? Elas dão um tom de reuniões que estavam sendo marcadas antes das eleições, tá? Sabiam que ele iria vencer a eleição e queriam encontrar ele. São essas OS investigadas. E essas OS são investigadas por fazer isso não só em Sorocaba, mas em outras cidades. Ou seja, aparentemente é um grupo de empresas, de OS, que fazem contratos fraudulentos com prefeituras. E aí elas, durante as pré-campanhas, né, e as campanhas, elas fazem os contatos com os candidatos para financiarem, entendeu? Provavelmente com caixa 2 essas campanhas. Provavelmente não, né? Obviamente com caixa 2 essas campanhas, e em troca receberem contratos. Entendeu, Rizzo? Entendi. É óbvio. O que está sendo investigado, amigo, é isso. Empresas que fazem contratos fraudulentos na área da saúde para se beneficiar, para roubar, superfaturar, fingir que entrega um negócio aqui e ali. E aí eles ajudam nas campanhas dos prefeitos. O que aconteceu foi o seguinte: pegaram conversas dessas OS, tá? Dando a entender que eles estavam armando já um trabalho com ele que iria ganhar a eleição em 2020. Logo em seguida, ou seja, a polícia já pegou, que eles pegou as conversas. Logo em seguida ele contrata as OS. Ele contrata. E aí ele está sendo investigado, se não me engano, começa em 21, isso aí. É disso que se trata. Ele entrou nesse detalhe, eu estou perguntando para todo mundo, ele entrou, ele especificou isso? A questão é,
Você contratou essas OS na prefeitura por conta de uma relação que foi criada durante a campanha? Essas OS, você teve comunicação, você teve reuniões com eles? Você conversou com eles? Qual a relação disso? Você sabia que essas empresas poderiam eventualmente estar envolvidas com fraude? Qual era a qualidade dessas empresas? Isso não estou nem falando do caso envolvido aquele grupo lá que vocês sabem, tá? Pode dar o play. Eu falei, filho, faz parte da política, ele tem 7 anos. Eu falei, até recebi bem eles, eles também me trataram super bem, eu fiz um café, eu fui mostrando o que tinha e o que não tinha, e eles viram que não tinha nada em casa. Eu percebi, vou revelar para vocês aqui, eu percebi um próprio constrangimento dos policiais fazendo essa operação, que eles sabem, tipo, estamos aqui, mas tem que cumprir ordem, né? Sabe? A gente sabe que não tem nada, em outras palavras. Nazília Rodrigues. Obrigada, Clarissa. O senhor fala muito contra os métodos utilizados pela polícia e também em relação à justiça que autorizou essa ação de busca e apreensão na sua casa. Se possível, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre a acusação em si, de desvio de milhões de reais desses contratos na área de saúde. Durante esse período da investigação, o senhor, ouvia a prefeitura, ouvia partido, republicanos, foi chamado a prestar esclarecimentos, apresentar informações, documentos sobre esses recursos, se de fato eles foram utilizados para os devidos fins ou se foram desviados, e o senhor teme ser preso por isso? Jamais. Eu jamais temo isso. Por isso, agora, eles podem tentar politicamente, não acredito mais em nada no Brasil, né? Tem, infelizmente... Ele não responde nada. Eu tento, não acredito em mais nada. É isso, só estou sendo perseguido. Calma aí, meu. Vocês lembram? O MBL foi alvo de uma investigação canalha, tá? E o que nós corremos pra fazer? Abrimos as contas, a gente peticionou, nossas contas estão abertas, estamos à disposição da justiça. Fomos pro debate público, então fomos na PAN, fomos na CNN, botou um monte de gente nossa em vários lugares pra poder argumentar. Nós fizemos isso, soltamos nota e explicamos em lives absolutamente tudo do caso. A gente entrou no detalhe do caso. A gente não se furtou a responder absolutamente num detalhe. O que aconteceu? O tempo foi passando e a gente foi ganhando. E a gente ganhou tudo de cabo a rabo o processo. Vencemos e zeramos aquele jogo. Mas qual foi a nossa atitude no início? A gente falou, olha, tem um caráter persecutório sim. A gente demonstrou onde estava o caráter. Foi usada uma thread vagabunda de um bolsonarista. O promotor é bolsonarista. O promotor e a esposa militam pelo Bolsonaro no Twitter. Ficam lá militando. Ele usou a thread de um perfil falso bolsonarista. Fizeram uma investigação vazia de tudo. Atacaram 2 pessoas, não tem nada a ver. Mas a gente entrou no detalhe do detalhe. Quando o cara não entra em detalhe nenhum, ele só... perseguição. Cuidado, isso mas pode estar acontecendo com o Tarcísio, hein? Coisa do Lula. Eu lancei candidatura a presidente, tá todo mundo morrendo de medo. Essa investigação, até onde eu sei, lógico que já vieram, a prefeitura já forneceu todos os documentos, tudo. Isso, como eu disse pra vocês, acho que é 2020 ou 2021, que antes até de eu estar como prefeito, salvo engano, tá? Que começou isso, oferecendo todo... Mas até onde eu sei, é que essa empresa, que hoje prestou serviço na cidade de Sorocaba, terceirizou um serviço com alguém que prestava serviço para ela, então foi uma quarteirização de serviço, e nessa transação é que está sendo investigada. O que tem a ver com o prefeito isso? Então, agora, nós fazemos nós temos aqui, para você ter uma ideia, dos contratos que eu assino, uma metodologia que eu coloquei desde o início do nosso mandato, os contratos que eu assino, tanto que eu tive todas as minhas contas aprovadas no Tribunal de Contas, todos os contratos, 100% das minhas contas aprovadas em 2021, 2022, em 23 no Tribunal de Contas, 100%. Então eles verificaram os contratos, está tudo ok. Então nós temos essas empresas que prestam serviço, então quando eu vou assinar um documento, o Secretaria faz a questão da licitação, passa para a Controladoria, passa para o setor jurídico, e eu só assino quando está escrito assim ainda: este processo está apto para a assinatura do prefeito. Então, eu sempre tive muito tranquilo em relação a isso. Volto a repetir. Então, nós entendemos... Não é isso a natureza do problema, velho. Não é isso, você tá falando só de um processo burocrático administrativo que é feito para qualquer coisa. Não é isso, cara. É um companheiro que o contrato não é irrelevante. É um contrato de muitos milhões por mês. Com uma OS investigada que, aparentemente, de acordo com as conversas passadas, tinha já esse diálogo durante a campanha com você. Aí vai falar, o processo administrativo... Sim, o lance o processo administrativo culminou numa OS que provavelmente está, aparentemente, de acordo com as investigações, não vou ser leviano aqui, aparentemente está, aprontando. Vamos lá. O que houve hoje, e eu já esperava, não assim hoje, mas eu já sabia que não iam deixar barato alguém que sai de uma cidade do interior de São Paulo, de fevereiro para cá, ganha 2,5 milhões de seguidores no Instagram, aparece em segundo lugar para a pesquisa do governo do estado, em terceiro lugar para a pesquisa de presidente da república, cobre o tarifaço, fala do pedágio, fala do ovo, fala do preço da carne. Já estavam, vamos dizer assim, os bastidores políticos alertando que ia vir chumbo. Veio, mas volto a repetir, eu tenho a fé nisso, eu tenho a certeza
de que o meu testemunho mostra de onde Deus me tirou, de onde Ele me livrou, do que Ele fez na minha vida. Para Ele não existe impossível. A Bíblia é cheia desses relatos de perseguições e sempre aquele que está na fé vence no final. Prefeito, eu entendo a posição do senhor, o senhor está aí apontando que seria vítima de uma ação orquestrada da Polícia Federal, individualizada no senhor. Mas a gente está falando de um esquema de corrupção que envolvia várias cidades, no vínculo aí com organizações sociais que teriam, de certa forma, encontrado um mecanismo, uma rede com várias cidades para desviar dinheiro público da saúde. A gente está falando aqui, não é de um mandado de busca e apreensão voltado especificamente à atuação do senhor, a gente está falando de 28 mandados. Isso foi jornalista. Não é algo específico com Sorocaba. São estados diferentes, são várias cidades, são várias operações fraudulentas. De busca e apreensão. É um esquema grande. O que eu gostaria de perguntar para o senhor... Eu não falei que foi orquestrado. Ele só está sugerindo a entrevista inteira que foi orquestrado, mas não falou que foi orquestrado. Pode ser que seja, mas não falei. Gente, como que o senhor se vê no meio disso? O senhor foi plantado aí sem nenhum tipo de vínculo, o senhor garante que não há nenhum tipo de irregularidade de organizações que prestam serviços para a prefeitura, que podem às vezes ter vindo de gestões anteriores, mas que não quer dizer que não tenham vínculo com a sua gestão. A primeira coisa que eu falei que é válida a investigação da Polícia Federal, para que apure. Eu até dei o exemplo para vocês de que houve a investigação através de uma OS, que é terceirizada, que foi terceirizada, eu não aprofundei ainda, vou aprofundar. E ela quarteirizou um serviço que prestava para ela e ali teria tido o rolo, que começou essa investigação. E é justo, eu acho que é legítimo, eu acho que tem que acontecer. Tanto que nós fornecemos todos os documentos e até mais. Quando lá atrás, em 2021, foi pedido para nós oferecemos tudo, nós colaboramos tudo e sempre vamos colaborar com a ação da Polícia Federal. O que eu estou falando é que vi na minha casa hoje de um processo que já está acontecendo uma semana antes de eu lançar minha candidatura a presidente da República, de eu ter anunciado, de ter hypado nas redes sociais. Olha o argumento que ele hypou nas redes sociais, velho. Não, eu hypei nas redes sociais, aí... Gente do céu, cara. Gente do céu. Vamos lá. Se alguém que pode incomodar grandes personalidades políticas, é isso que eu falo onde está vendo a politização. Porque todos os documentos... Enquanto a investigação tem que acontecer. Eu sou favorável que aconteça. Eu sou a favor do Ministério Público investigar. Eu sou a favor da polícia investigar. O que eu não sou a favor é quando acontece politização nos assuntos que envolvem qualquer tipo de investigação. Volto a repetir. Eu fui, na campanha, por exemplo, eu tive que arrancar, eu tinha meus processos, meu cartaz no portão, eu tive que arrancar e rasgar, depois de ter colocado, sei lá, 2.000, 3.000 cartazes, eu falei pro povo, não coloca mais, arrancaram do portão, mas não vão arrancar o meu número do coração das pessoas. O processo do racismo que eu acabei de citar para vocês, deu uma grande repercussão nacional, onde eu fazia a brincadeira e tinha 5 pessoas, 3 brancos e 2 negros, acusando o Manga de racismo, vamos tentar impugnar o Manga. Então, não é de hoje que acontecem esse tipo de ações, e agora, talvez, baseado nesse processo, precisamos agora, achamos um problema lá, pode ter achado, e tomara que ache se tiver. Agora vamos aproveitar esse momento aqui para expor a figura do prefeito. E não vai expor, porque a população, antigamente a população não tinha acesso a isso. Hoje as redes sociais conhecem as pessoas. Perfeito. A população de Sorocaba conhece o Manga. Sabe o trabalho que a gente faz aqui? Rizão, como posso falar? Eu tô quase cravando assim, cara, olha, se eu sou um cara da Polícia Federal, eu falei, gente, se eu tivesse ficado quieto, tava melhor. Né? Puta que pariu. Puta que pariu. Nossa senhora, vamos lá. Dobra o orçamento da cidade sem aumentar um único centavo de imposto. É um trabalho sério, de incentivos fiscais. Então, essa é a realidade que nós entendemos de que, nesse ponto específico, houve com certeza a politização. Prefeito, eu vou passar a palavra para o Eli Jonas para uma última pergunta. Antes, eu só queria pedir para o senhor esclarecer, o senhor mencionou autoridades estaduais ou nacionais que tenham operado aí para que o senhor seja prejudicado com essa operação. Eu queria que o senhor desse nome aos bois, dissesse quem são essas pessoas que, na sua opinião, trabalharam contra o senhor. E aí depois passo a palavra, então, para o Eli Jonas para uma última pergunta, porque o senhor está falando em perseguição política de adversários. Gostaria de saber quem. E no momento certo eu vou falar. Eu estive em Brasília segunda e terça, num grande encontro, super assediado para os políticos lá, pessoas da população, e tirando foto e reconhecendo o trabalho. E rodei ali os corredores, né, do Congresso, os pontos de Brasília, e ali eu recebi o alerta. Falei, olha, o pessoal está muito de olho em você está se despontando, toma cuidado, vai devagar, não é hora ainda, está muito longe a eleição, vão bater em você, toma cuidado, estou te avisando. E ontem eu recebi a ligação de um amigo deputado falando a mesma coisa acontecendo no cenário estadual. Eu não vou falar os nomes agora aqui, porque provavelmente eu vou receber mais um processo. Capaz que venha amanhã de novo aqui, porque eu citei esse nome, mas no momento certo.
quando for o momento certo da gente poder colocar a nossa pré-candidatura como um lançamento oficial, porque nós temos uma divulgação, e quando a gente concretizar isso, eu vou dar os nomes sim. Agora eu deixo muito claro, está muito claro e nítido para a população que houve um momento para tentar desgastar aí o Rodrigo Manga vindo do governo federal. Agora, o nome exato... O senhor está dizendo que sabia que a operação ia acontecer? Não, eu tô falando que eu fui alertado pelas pessoas de que estavam armando para mim. Ninguém falou para mim, vamos na sua casa amanhã, vamos fazer isso, ninguém falou isso para mim. Mas já há alguns dias as pessoas têm falado, olha, tá gerando muito ciúmes, mano, você tá se destacando muito. Olha, você bateu no negócio da reforma tributária, você bateu... Puta que me pariu. Ô, Rafael Almeida Riso. Assim, tem gente falando, Renan, tira isso. Não, galera, isso aqui é uma aula. Lembra que eu falei pra... Olha, por favor, assim, a gente tem muitos cortadores, a gente tem uma galera que é, mano, muito cracudo dessa live. Achem quando eu falei, por favor, eu vou dar tempo pra vocês. Lembra que eu falei? Dê tempo. Dê tempo que vocês vão descobrir o Manga, igual descobrir o Marçal, igual o delegado da Cunha. Nossa, como o tempo é... O tempo é um troço. Pode ser que o tempo... Puta que pariu. O tempo é um troço... Né? A gente não precisou nem falar nada desse cara. Nem falar nada. Vocês confiam num cara que dá essa resposta só pra saber? Na questão do pedágio, você falou do preço da carne, você fez lei aí para descontar IPTU, para baixar o preço da carne, o preço do ovo. Aqui nós demos, enquanto aumentou o combustível nacionalmente, nós demos 20% de desconto para os postos de combustíveis que repassassem o desconto para as pessoas abastecerem. É mentira, vamos lá, olha só. Ele pegou um imposto municipal, não sei se era o IPTU que incidia sobre o aluguel de postos de gasolina. Aí ele deu um desconto de IPTU para postos para os imóveis que tem postos de gasolina. E aí ele vende como se fosse assim, a gasolina vai ficar 20% mais barata aqui. Não. Você tem que pegar o quanto que o IPTU incide sobre a formação de preço do posto de gasolina para a venda de gasolina. E aí deste pequeno valor você vai tirar isso. Desculpa, a incidência disso é uma incidência mínima na composição do custo. E o que ele faz é um negócio mínimo que vai mudar, se consórcio de 1 centavo no preço da bomba. Isso faz parte daquela maquiagem. Isso aí aqui, vai lá. Que nada, cara. Que nada. Foi uma boa jogada. Nossa, você baixou ali, legal. Mas o problema é que a sua gestão, o Manga, é só isso. É só acrobacia retórica e videozinho engraçado pra você se lançar candidato. Sendo que, substancialmente, você é apenas um missionário, Rodrigo Manga. Que é o que você sempre foi, o missionário, Rodrigo Manga, do pastor do chapelão. Você era esse cara. E faz um marketing, galera cai, igual o João Campos. Porque eu falei, se o lance fosse exclusivamente ter essa como é que eu posso colocar? Ser popular, o João Campos é um cara, né? Foda-se popularidade. Tem que ver o que tá por trás. O Lula já teve 80% de popularidade. E aí, é o Lula. Vamos lá. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. De desconto no IPTU para o mercado que baixar o preço do ovo e da carne. Zeramos impostos para a tecnologia. A Toyota investiu 11 bilhões de reais aqui na cidade de Sorocaba, gerou 10 mil empregos. Agora, acabou de fazer esse anúncio, JCB, Cacau Show, a cidade bombando, quer dizer, indo na contramão da política tradicional e da velha política que está acontecendo no Brasil. Ele, Jonas, por favor. Imagina que na velha política do Brasil você vai ter OS ligadas a crime organizado, financiando campanhas de prefeito, né, e usando esse dinheiro depois para ser recuperado dentro da operação escusa que eles fazem tocando uma coisa pública como saúde, né? Novíssima política. Não tô falando que você fez isso, mas isso aqui me parece muito comum, né? Ó, o Rodolfo Correia, estou muito triste, eu gosto do Manga. É isso, cara, vocês se apaixonam. Vamos lá. Perfeito, então só para a gente finalizar e se ater a essa investigação que começou em 2022, tem uma parte da investigação que fala em transações que seriam em tese lavagem de dinheiro que envolve alguns familiares do senhor, que foram alvo de busca e apreensão hoje, inclusive, que é a irmã da sua esposa, sua cunhada, e também o marido dela, que tem uma igreja em Sorocaba. O senhor tem relação com essa igreja, com esses familiares, sabe de algo relacionado a isso, que a PF aponta uma lavagem de dinheiro dessa igreja e dessas pessoas que são próximas ao senhor, com uma quarteirização, como o senhor disse, dessa OS, contratos? Ele é bispo há 30 anos. A igreja não é em Sorocaba. Tem nenhum contrato firmado com a igreja, não tem nada nesse sentido. Volto a repetir, essa ação, a investigação de um modo geral, é uma investigação que a Polícia Federal tem que fazer e tem o meu apoio, tem o apoio do Manga. Mas o fato de chegar tem o apoio do Manga, e fazer esse bagulho hoje, para tentar de alguma maneira... Esse bagulho? Prejudicar a nossa... Ele falou bagulho? Uma ação... A Polícia Federal tem que fazer e tem o meu apoio, tem o apoio do Manga. Mas o fato
de chegar e fazer esse barulho hoje, para tentar de alguma maneira prejudicar a nossa imagem, foi uma ação pontual e política que foi, e vai ser provado isso pela justiça, porque eu confio na justiça. Vai ser provado isso pela justiça, que foi articulado pelos meios políticos, que nós sabemos como que funciona. Nós sabemos, eu já dei 3 exemplos para vocês que ele veio na minha cabeça agora. Que foi o Pablo Marçal, que quando anunciou sua pré-candidatura também teve busca e apreensão na sua casa, que foi o Gustavo Lima, que quando anunciou começaram a envolver o nome dele em investigações da Polícia Federal, e o Ronaldo Caiado agora que ficou inelegível. Não, o Gustavo Lima é anterior. Todo mundo sabe que o Gustavo Lima falou que era candidato muito em resposta às investigações que já aconteciam contra ele antes disso. As investigações contra o Gustavo Lima rolavam antes dessa história. Aí o Gustavo Lima, não se esqueça, né, o Rodrigo Manga, o missionário Rodrigo Manga, ele se encontrou num barco com o ministro do STF e com o Caiado lá na puta que pariu, sempre fez... O Gustavo Lima atua politicamente já muito antes. Aí, depois disso, se coloca pontualmente ali como um candidato pra fazer um jogo determinado, depois das acusações. Pablo Marçal já foi condenado à prisão há anos atrás. Todo mundo sabe da verve do Pablo Marçal e sabe como terminou a candidatura dele pra prefeito de São Paulo. Olha o papinho. Gente do céu, que bom. Graças a Deus, é aquele caso assim, eu não precisei nem fazer nada. Né? Porque eu já falava, Riso, vou ter que explicar pro público que esse cara é zoado. Ah, lá vai o Renan, o MBL é melhor que todo mundo, não sei o quê. Vamos lá. Político, infelizmente, uma politização que tem entrado nas outras esferas que existem, que tem essa questão de investigação e trazer segurança e justiça para o país. Prefeito, tem uma última perguntinha aqui só para o Duran. Jogo rápido, por favor. Prefeito, muito rapidamente aqui, só para poder entender o seguinte, vamos supor que de fato o senhor seja inocente, não tem nenhum envolvimento com esse caso que está sendo investigado. Ainda assim, o senhor vai fazer uma investigação interna, vai reforçar os mecanismos de controladoria, determinou para o seu secretário de saúde que investigue os contratos com essas OS para poder apurar se de fato teve algum tipo de desvio ou corrupção durante o seu governo? Olha que importante sua pergunta. No primeiro momento que a gente foi oficializado lá atrás, nós já abrimos essa investigação interna e colaboramos tudo com a Polícia Federal e mandamos todos os documentos para a Polícia Federal dessa investigação interna na Prefeitura. Para você ver o quanto mostra a nossa boa vontade, o quanto a gente tem certeza, e se tiver entre as OS coisa errada, eles têm que investigar mesmo. Porque, eu volto a repetir, a gente teve exemplos no governo do estado de São Paulo, teve exemplo agora em Brasília, teve um ministro também que teve um problema, teve contratos feitos na cidade de São Paulo. Eu sou a favor da investigação, é importante, esses órgãos estão aí para isso. A única coisa que eu não concordo é da politização de investigações e ações que às vezes são feitas pela polícia. Ele não respondeu da irmã, da esposa dele, né, do negócio da igreja, né? Não posso concordar. E o Brasil tem que superar isso. O Brasil tem visto isso se repetir, em todo momento está se repetindo isso. Nós conversamos então com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Bom, Renanzão. Pois é, galera, vamos pra Sorocaba, vamos dar pra Sorocaba. Adoro Sorocaba, tá? Adoro a coxinha de Sorocaba, adoro a cidade de Sorocaba, adoro a indústria sofisticada de Sorocaba. Agora, definitivamente, Sorocaba, como qualquer cidade no Brasil, mantém as mesmas práticas patrimoniais de sempre. Querem entender essa grande figura, né, o hit do momento nas redes sociais, Rodrigo Manga? Bora, entra no Vale de Post, tem um dossiê em áudio, você pode ler ou ouvir, tá? Bota o podcast, ouve, tá? Bem legal.